Sabe aquela sensação de que, mesmo com toda a correria e o estresse do dia a dia, o nosso corpo está sempre ali, tentando se ajeitar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar no segredo por trás dessa capacidade incrível de manter tudo nos eixos. Vamos pensar um pouco. O que é que regula o estresse que a gente sente, a nossa fome, a qualidade do nosso sono? Parece que são coisas separadas, né? Mas, na verdade, tem um sistema super inteligente nos bastidores, quase um maestro, regendo tudo isso. E o nome técnico para isso é homeostase. Basicamente, é a busca incansável do corpo pelo seu ponto de equilíbrio. Pensa num termostato interno que não descansa nunca, sabe? Ele está sempre ali, ajustando tudo para garantir que a gente não esteja nem muito quente, nem muito frio, nem muito acelerado, nem muito para baixo. Só que manter esse equilíbrio não é nada fácil. A nossa vida moderna, né? O estresse, a alimentação, que nem sempre é a ideal, os horários malucos, tudo isso é como se estivesse forçando a barra, testando os limites desse sistema o tempo todo. E aí, o que acontece quando a coisa desanda? Quando esse equilíbrio se perde? Bem, o corpo não joga a toalha, não. Ele aciona um plano de emergência. Existe um verdadeiro time de resposta rápida que entra em campo para colocar ordem na casa. Mas, que time é esse? É aqui que a história fica interessante de verdade, porque a maioria de nós nunca ouviu falar do grande herói por trás dessa operação toda. Existe um sistema regulador mestre, um verdadeiro chefão que supervisiona praticamente tudo no nosso organismo. E o nome dele é Sistema Endocannabinoide, ou SEC, para facilitar. Pensa assim, se a homeostase é o objetivo final, o SEC é tipo a tropa de elite que o corpo envia para garantir que a missão seja um sucesso. Onde tiver bagunça, ele chega para arrumar. Olha só essa imagem do cérebro. Pode até parecer complicado, mas o ponto principal é simples. Os componentes do SEC, como esses receptores que a gente vê aí, estão por toda a parte. Eles estão espalhados pelo cérebro e pelo corpo todo. E é por isso que ele tem o poder de influenciar, nossa, tanta coisa. Do humor ao apetite, na nossa percepção de dor, até a resposta do sistema imune. Tá, mas como é que esse time de elite funciona na prática? Ele não chega de mãos abananando, não. Ele tem ferramentas super específicas. Vamos dar uma olhada nas principais. Primeiro a gente tem os receptores. Imagina que eles são como fechaduras ou portos de comunicação espalhados pelo corpo. Os dois tipos principais são os receptores CB1, que ficam mais concentrados no cérebro e cuidam de coisas como humor e dor, e o CB2, que a gente encontra mais no sistema imunológico, funcionando quase como um bombeiro para controlar a inflamação. Depois vem os mensageiros, que são as chaves para essas fechaduras. São os endocannabinoides, e o mais legal é que o nosso próprio corpo que produz eles. Os dois mais famosos são a anandamida, que tem esse apelido bacana de molécula da felicidade, e o 2-AG, que é o mais abundante no corpo e consegue conversar com os dois tipos de receptores. Agora se prepara que o jeito que esse sistema se comunica é genial. Pensa numa conversa normal entre dois neurônios. Um fala, o outro escuta. Certo? Aqui não. O neurônio que recebe a mensagem produz um endocannabinoide e manda ele de volta para o neurônio que enviou. É como se ele dissesse, opa, recebi aqui, mas pega leve, diminui um pouco o volume. Esse mecanismo se chama sinalização retrógrada. É um freio de mão perfeito para o nosso cérebro, acalmando os circuitos quando eles estão agitados demais. Beleza, então, com essas ferramentas todas, o SEC parte para a ação. E ele tem missões bem claras. Um pesquisador muito importante na área, o Vincenzo Di Marzo, resumiu o trabalho desse sistema em 5 funções essenciais para manter a gente em equilíbrio. E as missões são essas aí, ó. Relaxar, comer, dormir, esquecer e proteger. Pode até parecer simples, né? Mas cada uma delas é, nossa, absolutamente fundamental para a nossa saúde e bem-estar. Vamos começar com a primeira, relaxar. O que a gente vê aqui é o famoso eixo HPA, a central de comando da nossa resposta ao estresse. Ele dispara uma cascata de sinais que termina liberando cortisol, o hormônio do estresse. Onde o SEC entra? Ele age como um gerente, ajudando a desligar o alarme depois que o perigo passou, baixando os níveis de cortisol e trazendo de volta aquela sensação de calma. Missão número 2, comer. Como dá para ver na imagem, existe uma linha direta de comunicação entre o nosso cérebro e o sistema digestivo. O SEC é um dos principais mediadores desse papo todo. Ele ajuda a regular quando a gente sente fome e quando se sente satisfeito, mantendo o nosso metabolismo funcionando direitinho. E as 3 últimas missões são tão importantes quanto: dormir. O SEC ajuda a acertar os ponteiros do nosso relógio biológico. Esquecer. Essa é incrível. Ele é essencial para ajudar a gente a processar memórias ruins para que um trauma não fique nos assombrando. E por último,
Proteger. Aqui ele age como um verdadeiro guarda-costas, protegendo nossos neurônios e regulando nosso sistema de defesa. Ok, tudo isso é lindo, o sistema é perfeito. Mas e quando ele não dá conta do recado? O que acontece quando o SEC fica sobrecarregado ou simplesmente não funciona como deveria? Pois é. Existe uma teoria proposta por um pesquisador chamado Ethan B. Russo de deficiência clínica de endocannabinoides. A ideia é que algumas pessoas, por algum motivo, não produzem essas moléculas o suficiente. E essa falta poderia estar na raiz de várias condições bem complicadas de tratar, como enxaqueca e fibromialgia. A consequência disso é bem direta, né? Se o nosso time de resposta rápida está sem as ferramentas para trabalhar, o equilíbrio, a homeostase, vai por água abaixo. O corpo perde aquela capacidade mágica de se autorregular e é aí que podem surgir vários problemas crônicos. E é exatamente nesse ponto que a cannabis medicinal surge como uma possibilidade. O que a ciência vem mostrando é que os compostos da planta, como o CBD e o THC, conseguem conversar com os receptores do nosso SEC. Eles poderiam funcionar, de certa forma, como um reforço, uma suplementação, para ajudar o sistema a voltar para os trilhos. E tudo isso nos leva a uma reflexão. Será que o grande segredo para uma saúde mais completa não está em apoiar o nosso próprio sistema endocannabinoide? Em vez de só apagar incêndios e tratar sintomas separados, focar em restaurar o equilíbrio geral do corpo? Parece que essa é uma nova e fascinante fronteira que a ciência está apenas começando a desbravar.